Bom, o Brasil está de volta aos tempos do primeiro damismo aí, que é uma coisa anacrônica aí que volta à tona, e chama atenção, o termo já está muito depreciado, mas as primeiras damas que realmente exerceram um papel relevante nas políticas públicas aí. E um fato excepcional em São Paulo foi a Estela Haddad, aliás, desde os tempos do Ministério da Educação, que não foi apenas a esposa, foi uma assessora responsável por alguns dos melhores projetos que saíram na área federal e estadual. Ministério, como é que é a ressaca aí com as eleições? Você tem medo de que as políticas que foram implantadas sejam desativadas, desarticuladas? Olha, eu acho que assim, a gente tem que entender, né, o ciclo político como um ciclo de alternância. Isso é, né, do processo, a gente tem que saber disso, e eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer desde o primeiro dia, e eu acho que a gente fez esse exercício, né? Você saber que está nos espaços de passagem, e ao saber que está de passagem, enquanto você está lá, se entregar e fazer o melhor que você pode, e levar isso em conta nas escolhas que você faz durante a gestão, é o melhor que você pode fazer até o último dia. E saber que até o último dia, quando eu estava no Ministério da Educação, eu passei por 2 ministros. No Ministério da Saúde, eu passei por 4 ministros diferentes. Eu assisti 4 transições de gestão, não houve uma transição de ciclo político, eram governos de mesmo projeto de país, mas sempre uma transição implica que cada um quer dar sua marca, que pode ter troca de equipe, e isso gera, às vezes, em quem não está tão experimentado, uma iminência de querer, às vezes, se paralisar, né? E a minha compreensão é justamente o contrário. Eu acho que enquanto até o último dia de onde você está, é seu trabalho, é sua missão fazer o melhor que você pode e entregar. De que maneira? É como uma corrida é como você tem que fazer passar o bastão, né? Você vai passar o bastão uma hora, né? Mas de que maneira que a gente conseguiria institucionalizar as políticas que deram certo? Olha, tem várias formas de fazer isso, e eu acho que o bom gestor, quando ele formula e implementa a política, ele já leva isso em consideração. Vou citar um exemplo. O plano diretor, que é uma lei que foi aprovada na atual gestão para os próximos 20 anos. Né? Em primeiro lugar, ela planeja a cidade, que é uma coisa que muitas décadas não estava sendo feita de forma consistente. Ela foi feita com muita concertação, com muita participação social. Os urbanistas, em geral, na cidade adoram, que é um sinal, acho que é um sinal de que contempla, de que representa. Então, acho que uma das coisas que traz sustentabilidade no longo prazo é a população beneficiária pela política se sentir representada por essa política. Né? Um outro exemplo que eu podia dar, e aí eu vou falar um pouco de forma mais específica do São Paulo Carinhosa. Na saúde, a gente tem uma ação específica para a qual a gente captou recursos do Ministério da Saúde, que é a visita domiciliar. E quando a gente captou esse recurso, mais no início da gestão, o Ministério optou por investir em São Paulo, como também em Fortaleza, para testar. Ele queria testar o modelo da visita domiciliar, e existem vários modelos desse tipo de programa, porque é internacionalmente reconhecido que para famílias vulneráveis, de crianças pequenas, quando você faz uma visita regular, com determinadas características, você consegue reverter muitos quadros de risco e melhorar o desenvolvimento infantil. E os modelos americanos, eles em geral, eles têm uma caixinha fechada, que você compra o pacote, que você tem que implementar exatamente como eles prescrevem. E na prescrição deles está a visita a ser realizada por um profissional de nível superior, seja um psicólogo, um assistente social, mas um profissional de nível superior. Né? E no Rio Grande do Sul, que é o programa Infância Melhor, que de certa maneira inspira a iniciativa nacional que está sendo proposta agora pelo MDS,
também é um visitador, então geralmente é um estudante de graduação ou um profissional que é capacitado, independentemente dele já ter experiência com visita domiciliar, para fazer a visita domiciliar e algumas experiências, mesmo até anteriores na cidade de São Paulo, criaram o que eles chamam de ADI, o Agente de Desenvolvimento Infantil, para fazer isso. Bom, quando veio a proposta para a gente, isso estava em disputa então a gente estava recebendo um recurso e a gente poderia optar por formar essas pessoas e trazê-las temporariamente com uma bolsa, que é um pouco o modelo que o Nacional está fazendo, e fazer a visita. E houve um tensionamento e discussão sobre o modelo. E eu resolvi fazer diferente. Então, eu conversei com o Ministério e falei, olha, na cidade de São Paulo, hoje, da forma que nós estamos estruturados, nós não temos espaço para criar mais um tipo de profissional. Né? O agente comunitário de saúde já faz a visita domiciliar. A atenção básica está sendo fortalecida como é fortalecida nacionalmente pelo SUS, e a gente está fortalecendo a atenção básica. Então, por que não fortalecer o trabalho do agente comunitário, apoiar a estratégia de saúde da família, a equipe como um todo para supervisionar o agente comunitário? Ele já faz a visita, ele é um profissional da comunidade, ele tem a vivência e uma realidade social, às vezes, próxima daquelas famílias vulneráveis que ele visita. Isso traz uma proximidade na forma de abordar, de conversar. E foi interessante que a gente bateu o pé que seria assim, não sem certas resistências de várias partes, vieram conversar com a gente, não, isso não vai dar certo, e nós bancamos essa posição. E o que eu vejo hoje, que nós estamos terminando a gestão? Os profissionais, os agentes comunitários, primeiro nós recebemos a visita de uma expert desses programas americanos, e qual foi o depoimento que ela trouxe? Os profissionais de nível superior, quando fazem essa visita para as famílias vulneráveis, precisam eles de certa supervisão, porque eles entram em sofrimento. Porque é um ideário diferente da realidade deles. O agente comunitário, ele já é uma pessoa da comunidade. Ele está muito acostumado com aquele tipo de uma familiaridade. O agente comunitário, ele é um funcionário concursado da prefeitura? Então, em geral Aqui na cidade de São Paulo, por causa do modelo misto que a gente tem, que são as organizações sociais que fazem uma gestão compartilhada, mas quem regula é o município, e isso foi muito fortalecido nessa gestão. O agente comunitário muitas vezes é contratado pelas OS, mas ele é uma pessoa da comunidade, isso é uma característica própria do programa. Né? Bom, e aí o que eu estou vendo agora? Quer dizer, o recurso vai ser interrompido, talvez o programa não continue, mas aquilo que a gente aportou de conhecimento e de vivência para esse agente comunitário é do sistema, não vai embora, está com ele vivenciou, ele gostou, eles estão dando depoimentos, eles já incorporaram isso na prática deles. Então, esse patrimônio, esse recurso investido, esse tempo investido, ele fica para a gestão. Então, você fazer isso com pertencimento, você tem que ter um processo de convencimento, né? De cada agente do setor saúde, né? Nós trabalhamos partindo das experiências que eles já tinham, eles relataram as experiências deles, nós fortalecemos as experiências e demos visibilidade porque eles já faziam, e aí trouxemos, no começo eles tinham resistência, mas mais um trabalho, mais uma coisa que nós vamos fazer, não, vocês não vão fazer outra coisa, vocês só vão fazer melhor o que vocês já fazem, nós vamos trazer mais elementos para enriquecer o trabalho de vocês, e isso foi incorporado dessa forma. Então, eu tenho uma certa tranquilidade porque eu me preocupei ao longo de todos os processos, nas escolhas que eu fiz, e eu sei que o prefeito Haddad também atuou dessa forma, não quer dizer que é garantia que tudo vai continuar. Os braços abertos, está se falando agora. Então, mas você vê, teve 40 entidades que fizeram um abaixo-assinado, né, pedindo que o programa não seja interrompido. Assim como a questão das ciclovias. Os ciclistas estão se manifestando. Né? A redução da velocidade, eu soube pelo secretário Padilha, que a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde parece que vão enviar uma mensagem, tanto para o atual prefeito, cumprimentando pela medida, quanto para o futuro prefeito, pedindo que a medida permaneça. Né?
Enfim, eu acho que é o melhor que um gestor pode fazer. Agora, alternância de ciclo político, eu acho que a população, quando vai às urnas votar, quanto mais apropriada ela tiver do que cada projeto de cidade representa, melhor ela vai votar, né? Mas no caso específico das eleições desse ano, essa questão da criminalização do PT acabou tendo um peso muito grande também, né? Como é que foi essa questão do papel dos meios de comunicação nessa eleição? Acho que nessa, como em todas as eleições que até hoje eu presenciei no Brasil, a gente tem a percepção assim de que os veículos de comunicação têm seus posicionamentos políticos e atuam fortemente movidos, né? Eu acho que assim o espaço, né, nessa campanha especificamente, durante o primeiro turno, infelizmente a gente não teve segundo turno. Acho que se tivesse, talvez a gente pudesse ter tido a oportunidade e um espaço de tempo um pouco mais equilibrado para que os dois projetos que estavam em jogo pudessem ser mais bem confrontados. Eu acho que essa oportunidade não houve, né? Assim, o tempo de TV é diferenciado, os recursos que cada campanha pode pôr são diferenciados e a grande mídia vem jogando num processo de formação da opinião pública em determinada direção há muito tempo. Né? Pelo menos desde as eleições passadas. Né? A questão das OS, qual é a sua avaliação sobre o seu papel? O que tem que ser mudado? O que está funcionando? Nas OS da saúde ou no caso da saúde? Olha, eu acho que quando a gente assumiu a prefeitura, eu acho que eu acho difícil, assim, apesar de eu ser da saúde, gostar muito, eu vou falar minha opinião, mas eu acho que talvez quem pudesse responder melhor seria o Padilha, ou quem estiver à frente da saúde, que tem um conhecimento mais aprofundado. Mas até onde eu pude acompanhar e observar, eu acho que o problema maior não é você ter a OS, mas é quando a prefeitura ou a gestão municipal se omite do seu papel de fazer a regulação. Então, alguns esforços que foram feitos nessa gestão, por exemplo, planejar e fortalecer a regionalização. Antes a gente tinha, às vezes, numa mesma região da cidade, 4, 5 OS trabalhando com o mesmo território, com a mesma população. É o caos, né? Você precisa fortalecer a rede de atenção, você precisa desenhar o que você quer dessa rede de atenção, e isso é um papel do município, que ele não pode se omitir, né? E aí a OS entra para trabalhar de acordo com essas. Então, passou-se a fazer a seleção das OS por edital, que era uma coisa que não acontecia, né? Foi uma mudança importante, mas que as OS mesmo reconheceram que foi positivo para o sistema. Não se deixou de fortalecer a gestão direta, então se trabalhou com um plano de cargos e salários, né? A situação do servidor direto em todas as áreas, não só na saúde, mas na saúde também, foi melhorada, coisa que não se fazia há muito tempo, né? Houve novo concurso, a carreira do médico foi muito melhorada. O médico hoje, na prefeitura, na entrada da carreira, ele sai ganhando, se eu não me engano, 12 ou 13 mil reais, né? Então, houve um trabalho muito de fortalecer, e o trabalho de fortalecer a atenção básica, de fortalecer a rede hora certa, que é, vamos dizer, o meio aí entre alta complexidade e atenção básica, que muitas vezes falta a consulta com o especialista, os exames, né? Por exemplo, o Padilha que mencionou outro dia que na campanha o Dória falou no Corujão fazer 500 mil exames por mês, por ano. O número que ele falou de exames que o Corujão faria por ano é o número que o SUS municipal faz em um mês. Já faz, em um mês, né? Então, às vezes mostra assim, uma certa falta de apropriação, né? Do que já acontece, porque eu na minha visão, acho que os candidatos a uma prefeitura ou a um cargo deveriam, de saídas, estarem apropriados do que já está conquistado, né? De tal modo a poderem propor para frente. Né? Não, uma coisa já... A questão da gestão participativa,
de que maneira, por exemplo, essa questão da periferia não ter votado no prefeito, isso atribui a quê esse fenômeno aí? E a gestão participativa funcionou em que áreas? Em que áreas que não funcionou? Olha, eu acho que houve um esforço muito grande dessa gestão em criar a cultura da participação social, como é uma marca do Partido dos Trabalhadores, trabalhar com movimentos sociais, ele nasce, né, de movimentos sociais e com a participação social. Então, foi criado o Conselho da Cidade, foram criados os conselhos participativos de cada subprefeitura tem um conselho, isso são mais de 1.000 conselheiros que foram eleitos entre a população para fazerem acompanhamento da gestão da política e cobrarem, seja quem for o gestor. Tem os conselhos temáticos, da habitação, de mulheres, todos os conselhos foram criados de forma a serem paritários, a ter 50% da presença de mulheres nos conselhos. Isso tudo a gestão trabalhou. A saúde voltou a ser fortalecida, estavam muito enfraquecidos os conselhos, além do Conselho Municipal de Saúde, cada unidade de saúde tem um conselho gestor, que é formado de usuários. Isso vai criando nas pessoas da população uma maior consciência, né? Um maior conhecimento sobre a política. Agora, isso é um processo de longo prazo, isso não é uma coisa que se consegue fazer e que deve ser feita, deveria estar incorporada como uma norma de boas práticas de gestão, de forma contínua, independentemente da gestão do projeto político, e nem sempre está, né? Você tem, às vezes, idas e vindas, nem todo gestor gosta de ter no seu encalço a população cobrando, tem gente que gosta de tomar as decisões de forma mais sumária, e isso muda a característica da gestão. Agora, eu acho que, do ponto de vista, talvez do exercício do partido, do que o partido estava acostumado, eu acho que, em parte, ele se afastou, né, das suas bases, abriu um flanco e, de certa maneira, eu acho que alguns meios de comunicação de massa também tomaram um certo espaço com uma determinada característica que contribuiu para esse descolamento se completar, né? Aí foi um tiroteio, não apenas um tiroteio nacional, mas um tiroteio local das rádios aqui, que eu nunca vi coisa igual, não tem paralelo. Como é que foi? Quer dizer, você chega numa prefeitura que já tem um corpo de funcionários estabelecido, daí começam a montar, inclusive, modelos aí, intersecretarias e tudo. Como é que você cativa o funcionário para ele comprar ideia? Olha, esse é um grande desafio, né, Nassif? Eu me lembro muito quando eu estava na gestão federal, que existe uma certa cisão, né, entre quem se qualifica e se considera quadro técnico e aquelas pessoas que eles chamam dos políticos que chegam, que são os quadros de confiança que mudam, e às vezes tem quase que uma cultura institucional assim, esse pessoal está de passagem, deixa eles, né? Então, eu acho que não existe um processo, primeiro que na minha concepção não existe técnico e político separado, eles estão juntos, eles são a mesma coisa. Uma decisão técnica, ela passa por um olhar político. Sim. E vice-versa. Eu acho que as coisas não é à toa que a gestão é formada pelos dois componentes, mas essa dicotomia é falsa. E agora eu acho que você precisa chegar, de certa maneira você tem que ganhar mentes e corações, né? Você tem que trabalhar, assim como você tem que trabalhar com um processo de convencimento para fora, para a população, sobre uma nova medida, né? E você às vezes enfrenta muitas resistências para até a população se convencer que isso é bom. O mesmo tipo de processo você tem que fazer para dentro da gestão, né? Eu acho que o agente da política precisa também, por isso que você precisa construir também de forma participativa. Você traz as suas ideias, mas você precisa ouvir, você precisa começar ouvindo, conhecendo a experiência, não tendo a ilusão de que você chegou num campo virgem. As coisas já estão acontecendo muito antes de você chegar, e não é só porque você aprendeu agora que isso antes não existia, ou alguma outra coisa não existia. Você precisa ter essa consciência e trabalhar de uma forma humilde e colaborativa. No caso do Ministério da Educação, que tem um universo para administrar, e o produto final do Ministério da Educação é uma professora lá na ponta com o seu aluno. Como é que foi esse processo, para usar um termo da moda, de empoderamento aí do Ministério para as políticas que você ajudou a implementar? Olha,
eu trabalhei, os 2 anos que eu fiquei no MEC, eu trabalhei mais próximo com a questão, embora como eu estivesse no gabinete do ministro, o meu processo inicial, assim, ao chegar, foi de mergulhar por todas as secretarias, pela política de todas as secretarias, e tentar conhecer o todo, né? Porque era uma coisa que era nova para mim. Mas eu acabei me aproximando até pela minha própria trajetória, muito mais das questões da educação superior, por ser professora universitária e era o tema que estava para mim mais candente ali, mais... E aí eu poderia contar, quer dizer, eu acho que a grande ação que me marca, e que também porque foi a primeira grande ação que eu consegui construir participando da gestão pública, ajudar a construir participando da gestão pública, foi o ProUni, né, o Programa Universidade para Todos. Eu também participei bastante do processo de redação da lei e depois da implementação dos SINAES, que foi o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então isso foi muito interessante para mim, porque foi um mergulho para entender um pouco a estrutura e como funcionava e como é que estava proposto que funcionasse o próprio sistema de educação superior no nosso país, né? Então, como é que é o processo de autorizar um novo curso, de credenciar uma nova instituição, de um centro universitário se tornar uma universidade, como é que esses cursos são avaliados, como é que vem a nota do ENAD, como é que vem aquele conceito preliminar de curso, tudo isso foi uma coisa que eu mergulhei, que foi muito interessante, um aprendizado preciosíssimo para mim, ao voltar para o meu lugar na USP e entender uma coisa de uma forma mais sistêmica. Agora, voltando para o ProUni, que acho que é a pergunta que você... Não sei se... Isso, dá mais... O ProUni foi uma situação muito particular, assim, né, que me fez... Às vezes você não está olhando para o todo, mas você olha para algumas partes e essas algumas partes podem se juntar num quebra-cabeça e fazer sentido. Então, para mim, foi uma coisa assim... eu tinha um pouco, ainda na gestão na época Cristóvão Buarque, eu tinha um pouco de tempo livre, porque eles me davam algumas tarefas que eu executava e às vezes vinham outras que eram um pouco mais braçais, eu ia executando e no tempo que me sobrava eu ia estudando, me aprofundando nas coisas. Então, uma das tarefas que eu tinha era responder cartas, né? A presidência tinha um centro de documentação histórica das cartas e as cartas que eram de educação vinham para o MEC, do tema educação, tinha um setor que respondia aquelas que eram mais automáticas, que podiam ter respostas padrão, e as mais complexas, que eram mais difíceis de responder, eram encaminhadas para mim. Que pedreira, hein? Minha caixa de e-mail era um troço. E os próximos, os planos aí, como é que estão? Daqui para adiante, são as aulas ou você... Os meus? Bom, eu não saí da universidade, eu continuei. Acho que agora eu vou poder fazer uma dedicação mais forte na faculdade, mas não só na faculdade. Eu acho que eu mantive, da experiência da gestão pública, um pouco eu trouxe o tema da gestão pública como tema de pesquisa, então... aprofundar e ampliar um pouco as pesquisas que eu já venho fazendo. Eu tenho até alguns projetos que eu tive aprovados em parceria com a iniciativa internacional, a Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação holandesa. A gente tem alguns projetos e o tema que eu trabalhei, que foi a primeira infância, não está tão longe do meu tema, que o meu tema, eu também trabalho com a infância, já trabalhava na área da saúde, mas agora ampliou, né, a infância nas políticas públicas. E a gente vai provavelmente continuar. Tem algumas frentes abertas aí, tem uma parceria com o Instituto Brasiliana, que acabou se repercutindo também. O Mackenzie quer criar um curso e uma disciplina de pós-graduação sobre a criança e a cidade, e está nos pedindo aí... As sementes estão se disseminando para todo lado aí. As coisas estão... Então tem projetos interessantes aí para a gente seguir nesse tema, nessa militância que a gente veio, talvez de outros espaços, né? E eu pretendo, talvez, continuar por aí. Tá, a Folha dando manchete que o Itaquerão, o Odebrecht fez seguinte. Nos Estados Unidos e está 1, 2, 3, 4, 5.